Então olha só. Ontem na última aula que eu dei, na única aula que eu dei para vocês, talvez por ser a quarta aula, né? A penúltima aula, eu senti uma certa indisciplina, assim, né? Eu homenageei a mãe de um ou outro ali, certo? Porque tu sabe, né, cara? Tua mãe pode ser uma santa, mas tu às vezes é um filho da pura mãe brasileira. Então, eu fiz isso pra não gastar mais energia, porque a gente não merece de gastar energia. Então, na próxima vez eu vou fazer uma vez, apontar pra ti. Tu vai ver que é pra ti que eu tô apontando. Se tu tiver dúvida, tu pergunta, é pra mim, professor. E aí na segunda eu vou te pedir pra tu te retirar, certo? Eu tenho evitado fazer isso porque a Nilson tem muita coisa pra fazer, certo? Alguns de vocês não merecem ser expulsos pra melhorar, tem que piorar mesmo e ter salário baixo, né, pai? Por que tu não veio, hein, pai? Teu filho tá mal e tu não vem, né? O conselho tutelar ia ser uma boa na tua casa, hein, pai? Mas então o recado tá dado, certo? Ô, meu querido, quero ver se tu manja mesmo. Primeiro vamos de letrinha. Se o cérebro estiver fraquinho, eu boto o númerozinho. Antes e depois. Não era a discussão da aula anterior? A temperatura inicial era T0 e a temperatura final é T. T0 e T. Show. Aí o volume, o recipiente, tinha um certo volume. Volume do recipiente, volume inicial. E o líquido também tinha um certo volume. E já que estava completamente cheio, o volume do líquido no início era igual ao volume do recipiente. Aqueceu a encrenca. No final, o líquido tem um certo volume. E o recipiente tem um certo volume. Volume do recipiente. Como é que eu calcularia a variação de volume do líquido? Final menos inicial. Final é o volume desbordado. VL, volume final do líquido. VL0, volume inicial de líquido. Vocês aceitam que isso é o quanto o líquido dilatou? Com números ficaria ridículo. Com letras é mais chatinho. Como é que nós calcularíamos a variação de volume do recipiente? VR, volume final do recipiente. VR0, volume inicial do recipiente. Como que eu calcularia aquele ΔV aparente? Vocês aceitaram, né, que aquele que transborda é o aparente, né? Como é que eu calcularia ele? O delta VL, o volume que o líquido dilatou de verdade. Por que eu tenho que subtrair o delta VR, a variação de volume do recipiente? Porque aquilo que ele aumentou vai permitir que esse líquido dilatado fique dentro dele, né? Só vai cair fora a parte que dilatou a mais. Concordam comigo? Eu imagino que para alguns de vocês assim com letra fica difícil. E é verdade. Vamos botar número para ver como fica óbvio? Quais eram os números da aula anterior? 100 mil litros, tanto recipiente quanto líquido. Após o aquecimento, o recipiente ficou com 102 mil litros e o líquido tinha ficado com 103 mil, né? Por isso que o transbordamento tinha sido de 1000, não é isso? Dilatação do recipiente de 100 mil para 102 mil, 2.000. Dilatação do líquido de 100 mil para 103 mil, 3.000. 3.000 menos 2.000, 1.000. Concordam com o número, né? Fica mais palpável, né? Mas o grande desafio é conseguir fazer aquilo ali literalmente, algebricamente. O que eu estou te dizendo é que se um dia tu quiser calcular uma dilatação aparente, tu pode primeiro calcular a dilatação do líquido usando os dados do líquido, né? A dilatação do líquido é o L0, é o V0, cavalo. É o V0 do líquido, o gama do líquido, variação de temperatura do líquido. Aí tu calcula o ΔV do, pega o V0 do, multiplica pelo gama do e pela variação de temperatura do, calcula essas duas dilatações e subtrai uma da outra, né? Chatinho, né? Se tu quiser calcular uma dilatação aparente, teria que calcular duas dilatações volumétricas e subtrair uma da outra. Mas vai ter uma saída diferente. Por que o delta na variação aparente?
ser variação. Por ser uma variação, né? Já não fica isso. Eu entendo a tua colocação, porque no início a variação aparente não existe, ela é zero, certo? Mas por se chamar variação, e na física sempre que a gente calcula uma variação a gente representa pela letra grega delta, né? Então para deixar claro que é a variação aparente, senão a gente chamaria de volume aparente. Só que se a gente fala volume aparente parece que ele sempre existiu, né? E na verdade ele foi variando, né? À medida que eu fui aquecendo cada vez mais, foi transbordando cada vez mais, né? Então só para deixar claro que é uma mudança que está ocorrendo ao longo do tempo, mas eu concordo plenamente contigo. O delta ali não faz muito sentido porque partiu de zero. A dilatação aparente inicial é sempre zero, né? Ótima colocação, concordo plenamente. Galera, olha outra ideia então. Uma outra forma de calcular a variação aparente vai ser o seguinte, ó, delta VL é V0L vezes gama L vezes delta TL, menos V0R gama R delta TR. Só substituir, né? Nada demais. Se existe essa variação aparente, de repente eu poderia dizer que tem o volume inicial aparente, tem o gama aparente e tem a variação de temperatura aparente, né? Eu poderia entender que as variações de temperatura são todas iguais, né? Porque o conjunto foi aquecido junto, né? Então eu posso dividir ambos os lados da equação por ΔT, né? Também podemos entender que já que os volumes iniciais eram iguais, esse V0 é igual para todo mundo, né? Então eu posso dividir por V0 o lado esquerdo e o lado direito. Surge uma nova equação. O gama aparente é o gama do líquido menos o gama do recipiente. Quer dizer que tem uma outra maneira, de repente, mais prática de calcular uma dilatação aparente. Tu pode pegar o coeficiente de dilatação do líquido, subtrair do coeficiente de dilatação volumétrico achar um coeficiente aparente, que é um coeficiente relativo entre o recipiente e o líquido. E aí tu faz um cálculo só. O ΔV aparente vai ser o volume inicial vezes o gama aparente vezes a variação de temperatura. Para não ter que fazer o cálculo duas vezes, o do líquido e do recipiente, e depois subtrair, para ver o quanto transbordou, tu pode calcular o coeficiente aparente, subtraindo o do líquido do recipiente e fazendo um cálculo só. Fica um pouquinho mais prático, certo? É isso, era isso que faltava para fechar a aula de dilatometria. Mostrar para ti a ideia da dilatação aparente, que surgiram na verdade duas equaçõezinhas só novas, né? Duas equaçõezinhas, vou exemplificar para vocês. Vou fazer um exemplo e vou te pedir para fazer exercício. Nós vamos ter que fazer uma última avaliação, porque só estou com duas notas, né, de física. Eu quero uma última nota e não tem outro dia que não seja na próxima quinta. É o último dia que eu tenho, né, porque esse final de semana eu tenho que digitar as notas. Então tu vê, e não tem outra matéria para cobrar que não seja dilatação que a gente viu recentemente, né? Caiu já na última provinha, né, alguma coisa de dilatação, não caiu? No último trabalhinho em dupla de consulta, foi só termometria? Só termometria. Então a gente pode fazer uma última avaliaçãozinha com essas correção da tarefa de ontem, né? Correção da tarefa de ontem e a discussão de hoje. Dilatação anômala da água, uma questãozinha que fale disso, e uma questãozinha de dilatação aparente. Eu vou fazer um exemplo, vou te passar a tua tarefa. Quarta-feira a gente corrige essa tarefa e tira as dúvidas. Quinta-feira, a primeira aula, a gente tira mais dúvida e faz mais correção de exercício. E aí, tudo fresquinho na mente, tu faz uma avaliaçãozinha sobre essa parte final aí, pra gente poder ter a terceira nota do trimestre. Certo? Eu acho que as outras duas foram em duplo com consulta, né? Certo? Uma pelo menos individual tem que fazer. Aí uma questão, né? Claro que eu vou fazer o de um nível bem acessível, para que mesmo aqueles que não sejam das exatas, né, tenham uma chance de tirar uma nota boa aí, certo? Mas tem que exercitar, né, galera? Só olhando fazer não tem milagre, né? Então vamos lá, vou fazer uns exemplozinhos para vocês.